Convido a abrir sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 43. Isaías 43. O tema da mensagem dessa manhã é: quem é Deus e o que Ele fez por nós? Diz assim a palavra do Senhor: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Houve um episódio na minha infância que foi muito marcante, que, como todo bom mineiro, eu passava as férias em Guarapari, né? Então, junto com meus pais, na Praia do Morro, a gente, né, sentado ali naquela praia quase deserta no verão, né? Quase ninguém, extremamente cheia, praticamente um formigueiro naquela época, eu não sei como está hoje, mas muito pequeno, muito novo. E aí eu ia brincar na areia, né? E meu pai ficava em uma sombrinha, em algum lugar ali. E aí naquele dia minha mãe tinha saído para fazer uma caminhada na beirada da praia. Meu pai ficou na responsabilidade de cuidar de mim, de olhar para mim. E aí eu fui na areia ali, e aí meu pai falou para eu não sair dali, né? E tudo mais. O problema todo é que eu fui brincar ali na areia, e aí eu fui me distanciando. Na hora que eu fui voltar para poder encontrar o meu pai, a sombrinha dele, eu não achava mais. E aí, procurando, possivelmente eu fui me afastando cada vez mais de onde meu pai estava. E daí a pouco eu me vi perdido, e agora sem ninguém conhecido, sem nenhum rosto conhecido, né? Parei próximo de um adulto qualquer e falei: olha, eu estou perdido. E aí então procuraram lá algum lugar que tinha um microfone, né? No verão sempre tem algum quiosque, alguma coisa assim, para poder chamar meu pai. E passou mais de uma hora. E daí a pouco então meu pai consegue me encontrar, ele vem. Meu pai é mais branco que eu, e ele estava vermelho de sol, né? Que ficou me procurando na praia esse tempo todo. E aí quando ele me encontrou, ele me abraçou. Nesse mesmo momento minha mãe estava voltando da caminhada, então ela não passou por essa crise toda, né? Ela só ficou sabendo depois. Mas quando meu pai foi ao meu encontro, foi me resgatar, né? Agora eu não precisava ter mais medo, eu não precisava mais temer. Muitas vezes nós passaremos por períodos de angústia, de dificuldades, onde teremos temores, onde teremos angústias, onde nos sentiremos perdidos, onde aparentemente parece que o Senhor está oculto, ou que talvez até se esqueceu de nós. Mas para os filhos de Deus, ainda que estejam
em um momento de disciplina, como era o caso de Israel nesse texto. Aquele que é filho do Senhor, Deus sempre irá resgatá-lo, Deus sempre irá trazê-lo de volta. Tem uma canção chamada O Bilhete e o Trovão, onde o autor dela, ele diz, no silêncio, na calmaria que antecede a dor. Naquele momento que eu não estou esperando, mas que virá a dor. No escuro, na pausa entre a chuva e o primeiro trovão. Quando a porta se recusa a se abrir e eu bato em vão. Quando vejo de longe o trem partir com o bilhete em minhas mãos. Seja a minha canção, estrofe, ponte e refrão. Que nesses momentos de crise, Deus seja a nossa canção, uma canção em meio à dor, nos voltando para Ele, sem temor, sem angústia, porque sabemos que Ele é quem cuida de nós. Relembrar de quem o Senhor é para nós e o que Ele fez por nós. Quando olhamos para esse texto, nós vemos um Israel que estava amedrontado, desesperado, angustiado, e Deus agora ele se dirige a esse povo. Eles estavam no exílio, porque eles se tornaram idólatras, eles se tornaram assassinos, eles viraram as costas para o Senhor, e por conta do seu pecado, eles perderam a sua terra, eles perderam a possibilidade de cultuar ao Senhor, o templo foi destruído, e agora eles estão em uma nação distante, debaixo do jugo da escravidão. Mas o texto começa com as palavras, mas agora, assim diz o Senhor, o Deus que vem ao encontro do seu povo para oferecer-lhes redenção. Que apesar das circunstâncias, apesar dos nossos pecados, mazelas e imperfeições, Deus continua nos amando incondicionalmente. Olhando para a estrutura desse texto, dos versos 1 a 7, nós temos um quiasmo. Né? O que é um quiasmo? É uma estrutura literária que os autores fazem com o propósito de nós nos lembrarmos de forma mais fácil, onde o início do texto é equivalente com o final. Né? Então você tem paralelos, até chegar a um centro, né? Que é o centro da mensagem. Então o verso 1 faz paralelo com o verso 7, falando da relação especial do Senhor com o seu povo. Eles são chamados pelo seu nome, eles são criados e formados pelo Senhor. Isso se repete no verso 1 e no verso 7. O verso 2, ele vai fazer paralelo com o verso 5 e o verso 6, mostrando o encorajamento que Deus faz ao seu povo, e que eles poderiam perceber que nenhuma calamidade viriam sobre eles, porque Deus é quem os protege com a sua presença. E o centro do texto, nos versos 3 e 4, que mostra o valor de Israel para o Senhor, e que nenhum custo é alto demais para Ele salvar, para Ele resgatar o seu povo. Então esse texto vai tratar de quem é o Senhor e o que o Senhor fez por nós. Então, os versos 1 e 7, nós temos a imagem de Deus como Deus criador e como um pai. Veja o que diz, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. No verso 7 ele diz, e todos que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória e que formei e fiz. O texto inicia com as palavras, mas agora. Algo que se inicia também quando Paulo começa a iniciar a pregação do Evangelho, em Romanos 3, 21, quando ele diz, mas agora a justiça de Deus se manifestou, independente da lei, essa justiça em Cristo. E Deus diz, mas agora, depois de, no capítulo 42, dizer de como Israel não havia respondido ao Senhor, eles eram incapazes de reconhecer e responder ao que Deus fizera, e que eles estavam no pecado, debaixo de juízo, merecedores da ira. Mas agora, o texto que temos em Isaías 43 é um texto salvífico, do Deus que salva. E quem é que diz? Assim diz Yahvé, o Senhor. Lembre-se que Senhor tudo em caixa alta,
Perdão, meus irmãos. Senhor, tudo em caixa alta, é o nome de Deus no Antigo Testamento. Yahvé, o Deus pactual, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus que tem um pacto com o seu povo, o Deus que decidiu chamar Abraão, não porque Abraão tivesse algo para oferecer para o Senhor. O Deus que elege Jacó em detrimento de Esaú, antes que os gêmeos fossem nascidos, para que o propósito da eleição se cumprisse, porque a eleição do Senhor, o amor pactual de Deus, é incondicional, ele não depende do que nós fazemos, ou mesmo de quem nós somos, mas da sua soberania. E porque Deus decidiu nos amar, nós podemos descansar nele, certos de que Ele é quem nos resgata. Ele é quem nos criou, diz o texto. Ele é quem te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Então, ele usa duas palavras aqui que são usadas em Gênesis, capítulos 1 e 2, na criação. Então, ele diz que Deus criou Jacó e formou Israel. Bará o criou, que diz respeito no capítulo 1 a toda a criação de Deus. Deus criou todas as coisas, Ele é o Criador, Ele é aquele que cria ex nihilo, do nada, todas as coisas. E Ele forma Israel, yatsar, que é um verbo usado para um artesão esculpir, e esse verbo é usado no capítulo 2, quando Deus forma o homem do pó da terra. Deus esculpe o homem com as suas próprias mãos. Então ele está dizendo: eu criei vocês e eu formei vocês. E mais do que isso, essa criação não é apenas no sentido de Deus trazer a existência, mas nesse caso aqui, ele está dizendo que ele também forma esse povo para si, para ser o seu Deus, porque ele remiu esse povo e ele chamou esse povo pelo seu nome. E ele diz: vocês são meus, vocês são meus, eu remi vocês, eu chamei vocês pelo nome, vocês são meus, e por isso vocês não precisam temer. Eu sei que vocês estão perdidos, mas eu cheguei para resgatar, mas eu estou aqui como pai, como teu Deus. E por que então Deus repete essa palavra, não temas? Ele diz: não temas, vocês não precisam temer. Israel estava exilado, eles perderam sua terra, o templo foi destruído, a arca foi levada, não restou mais nada, profunda desolação. E talvez a dúvida daquele povo é: será que o Senhor nos rejeitou para sempre? Será que Deus não nos ama mais? Teria Deus nos esquecido e deixado de ser o nosso Deus? Agora nós estamos desamparados, será que ficaremos perdidos por causa da nossa rebeldia para sempre? E o Senhor, ao longo do capítulo 43, 44, e no capítulo 41, ele repete: não temas, constantemente, no 41:10, 41:13, no verso 14, no 43:1, no 43:5, no 44:1 e no 44:8. Não temam, não temam, não temam, eu sou o Deus de vocês, eu não os abandonei, eu tenho um plano, eu estou no controle. Isso deve nos lembrar, queridos, quando passarmos pela noite escura, quando passarmos pelo vale da sombra da morte, de saber da presença do Senhor conosco, e de que seu amor por nós é incondicional, e de que o seu pacto é inquebrável. Ele não nos abandonará jamais. Não temas. E não temas é o oposto de não ter fé. Creiam, confiem em mim. E por que eles não deveriam temer? Isaías nos responde, ele diz: porque Ele nos remiu, Ele foi quem nos ofereceu a redenção, Ele foi quem nos resgatou no passado, tirando o povo do Egito, resgatando-os da escravidão do Egito e colocando-os na terra prometida. No presente,
trazendo o seu povo, nesse momento, congregando-os de volta para a sua terra, levantando Ciro, destruindo a Babilônia por meio dos medo-persas. A redenção em Cristo, que Deus oferece para a salvação da nossa alma, na sua morte redentora na cruz do Calvário, e a salvação futura que Ele fará, quando seremos salvos para todo o sempre. Essa palavra resgatar, o remir, significa que um preço deveria ser pago pela liberdade do povo. E Deus promete então que Ele faria o pagamento desse preço. O povo estava em aflição, o povo estava em pecado. Era necessário que o preço do resgate fosse pago. E Ele diz: não temam, porque eu paguei o preço, porque eu sofrerei o dano no lugar de vocês. Vocês não merecem, mas eu trarei salvação para vocês. E Ele diz que esse povo é chamado pelo seu nome. Deus chama Israel pelo nome, Ele dá nome a Israel. E é como no contexto de nome, o pai que dá o nome é aquele que define, a história. Quando um nome era dado, o nome ele não tinha uma questão estética, como na nossa cultura, que damos muitas vezes nomes por questões estéticas. Mas o nome estava relacionado à história. Então nós temos um Jacó que é enganador, e que mostra muito bem, revela muito bem a sua história. Nós temos Deus mudando o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão. Você fala assim, está de brincadeira, sendo que minha esposa é estéril. E Deus faz de Abraão o pai de multidões. Deus muda o nome de Jacó para Israel, para aquele que é um príncipe do Senhor, que venceu na sua luta contra o Senhor. E o pai é quem dá o nome. E aquele que dá o nome é responsável pelo cuidado, pela provisão, pelo sustento. E Deus diz ao seu povo: eu chamei vocês pelo nome. Sou eu quem estou no controle da sua história, e sou eu quem sou o Deus provedor e que cuida de vocês. Vocês não precisam temer. E vocês são meus. Vocês são povo de propriedade exclusiva minha. Vocês não precisam se angustiar porque vocês são meus. Como lá na praia, meu pai foi atrás de mim a todo custo porque eu era dele. Ele não me abandonaria. Ele iria me procurar até o fim. Só que nesse caso, nós não temos um pai que é finito, que não pode estar em todos os lugares ou que não tem todo o poder. Nós temos um pai todo poderoso. Então Ele não precisa nos procurar por muito tempo. Ele vem ao nosso resgate e Ele nos resgata, porque nós somos dEle, e nós somos dEle, chamados pelo seu nome, o verso 7 diz, e criados para a sua glória. Nós fomos formados pelo Senhor para a sua glória. Então Deus nos cria para louvor da sua glória. Deus nos elege, nos salva para a glória dEle. Não fazê-lo não traria glória para o seu nome. Então a salvação que Deus oferece, em primeiro lugar, está por amor do nome dEle. Por amor do nome dEle, Ele nos salva, Ele nos resgata. Nos versos 2, o verso 5 e 6, nós temos a imagem do Deus protetor, o Deus que cuida do seu povo. Ele diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama se arderá em ti. Verso 5, não temas, porque sou contigo, trarei a sua descendência desde o oriente, e a juntarei desde o ocidente, direi ao norte entregue, e ao sul não retenhas, trarei meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra.
Então ele mostra todas as circunstâncias adversas que aconteceriam, que poderiam acontecer com o seu povo nesse resgate, durante esse retorno. E ele começa dizendo: quando passares pelas águas, é certo que vocês passarão. Nós não somos remidos, chamados pelo nome do Senhor para desfrutar de pompas, de prazeres apenas, mas isso inclui também o sofrimento. Deus não garante para nós que nós não sofreremos, que não haverão enchentes, que não haverão chuvas, que não haverão fogos se alastrando pela floresta, mas Deus promete que guardaria o seu povo, mesmo em circunstâncias adversas. Absolutamente nada impediria o seu povo do caminho do exílio, na volta para a sua pátria, para a terra prometida. Deus é quem é o Criador de todas as coisas, e quando Ele estabelece esses dois elementos naturais, Ele está dizendo: mesmo que essas coisas ocorram, eu vou guardar vocês, seja do perigo da água, seja do perigo do fogo. Isso é mero exemplo para todas as coisas. Deus estaria presente com eles, em todos os perigos. E ao mesmo tempo que ele diz que ele estaria presente e os guardaria, ele faz menção a coisas que já haviam acontecido, como por exemplo, que Deus os guardou quando eles passaram a pés enxutos pelo Mar Vermelho. Deus abriu o mar, Deus guardou o seu povo quando eles passaram pelo mar, ou na travessia do Rio Jordão, por meio de Josué, que Deus os guardou, que Deus os preservou. Seja do calor do deserto, ou mesmo quando Misael, Ananias e Azarias não se curvam diante da estátua de Nabucodonosor e são lançados em uma fornalha de fogo. Nós temos o Senhor guardando e preservando os seus servos, passando pelo fogo e não sendo queimados, sendo protegidos pelo Senhor. Embora o cativeiro babilônico fosse terrível e perturbador, Deus diz que Ele é quem protege o seu povo mesmo lá. E esse princípio se aplica a tudo, queridos. Deus é quem nos protege em toda e qualquer circunstância. Deus é quem está no controle da nossa vida e da nossa história, porque Ele está presente, porque Ele está conosco. Ele diz isso no verso 5: vocês não precisam temer, porque eu estou com vocês. Mesmo no cativeiro, mesmo na Babilônia, vocês não precisam temer, porque eu não estou limitado a Israel, eu não estou limitado a um templo construído por mãos humanas, eu sou o seu Deus. Não temas, eu sou contigo, onde quer que vocês passarem. E ainda que vocês foram dispersos por todos os lados, e aqui ele cita os 4 pontos cardeais: leste, oeste, norte e sul. Eu vou resgatar vocês do oriente, do ocidente, eu vou resgatar vocês do norte e do sul. E aqui nós temos uma resposta do Senhor ao pedido do seu povo no Salmo 106, 47. No final do 4º livro dos Salmos, quando eles dizem: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Deus traz de volta o seu povo, Deus resgata o seu povo, Ele é quem salva o seu povo e os congrega novamente. O Deus presente. E em último lugar, os versos 3 e 4, nós temos o Deus Salvador. Ele diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E o que ele fez? Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra. Eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. O que o profeta está dizendo aqui para nós? Que não há nenhum preço que seja alto demais para que Deus resgate aqueles que Ele elegeu, aqueles a quem Ele ama. É isso que acontece quando Deus resgata o seu povo do Egito. Ele envia pragas ao Egito, Ele dá o Egito, Ele pune o Egito para salvar o seu povo.
para resgatar, para salvar o povo de Israel. É isso que acontece com a Babilônia. Para que Deus salvasse o seu povo da Babilônia, toda a Babilônia caiu nas mãos de Ciro, que entra em guerra contra Nabucodonosor, trazendo redenção para o seu povo. E Deus está disposto a resgatar o seu povo, porque Ele era seu Deus, porque eles lhe pertenciam, e Ele diz que eles eram preciosos aos seus olhos. E veja que a questão de ser precioso aos olhos do Senhor não é porque Israel tem valor em si mesmo, mas o valor de Israel está nos olhos do Senhor. Deus é quem concede valor ao seu povo. E o amor de Deus não se baseia na reciprocidade. Israel faltou no seu relacionamento para com Deus, mas Deus, como noivo, vai ao encontro da sua noiva para resgatá-la daqueles que a aprisionaram, daqueles que a levaram cativa. E o texto diz que Deus destruirá aqueles que querem destruir o povo de Deus. Toda maldade será aniquilada. Mais do que isso, o texto diz que Deus daria homens por ti e povos pela tua vida. Deus destrói aqueles que querem destruir o seu povo. Mas algo mais profundo do que isso, nós temos aqui na obra da redenção que Deus faz por nós. Ele daria alguém muito mais precioso para resgatar o seu povo. Ele entregaria o seu próprio filho. Deus daria o seu próprio filho para o resgate do seu povo. Ele pagaria um alto preço. E eu me lembro, pensando nessa questão de dar alguém como homens, como resgate pela vida de outro, eu me lembrei daquele filme que provavelmente você já viu, O Resgate do Soldado Ryan, que se trata da história de um jovem soldado chamado Ryan, que era filho de uma mãe que tinha, se não me engano, 4 filhos, 3 ou 4 filhos que foram para a guerra, e todos os seus filhos haviam morrido, e havia sobrado apenas o soldado Ryan. E segundo a lei americana, ele teria que voltar para casa. 3 de seus irmãos já haviam morrido, e então o capitão John Miller, juntamente com o seu pelotão, é designado para ir ao encontro do soldado Ryan, para levá-lo de volta para casa. E eles vão, e o problema é que, indo com essa missão de resgatar um homem, um soldado, aquele pelotão vai todo morrendo. Para salvar um soldado, todo um pelotão morre. E no final, na parte final do filme, o capitão Miller, ele e o soldado Ryan, ele percebe que o soldado Ryan era um bom, um fiel soldado, e ele protege no iminente ataque dos nazistas, e ele estava protegendo o soldado Ryan, e ele é atingido mortalmente, quase morrendo. O capitão Miller balbucia no ouvido do soldado Ryan, ele diz as suas últimas palavras antes de morrer. Ele diz: faça por merecer, faça valer a pena. Ao longo da trajetória, enquanto eles iam morrendo, eles diziam entre si: tomara que esse homem descubra a cura do câncer, tomara que ele seja. E o John Miller então diz: faça por merecer. E essa frase é levada pelo Ryan por toda a sua vida. No final nós temos um soldado Ryan já idoso, com sua esposa, seus filhos e seus netos o acompanhando ao cemitério para homenagear os soldados mortos. E em frente ao túmulo do capitão Miller, ele diz mais ou menos assim: eu procurei viver da melhor maneira que pude. Então ele se dirige à sua esposa e diz: diga que eu fui um bom homem. Ela responde que sim. Da mesma maneira nós devemos viver, queridos. O Senhor Jesus pagou um alto preço pelo nosso resgate. Ele veio, e Ele morreu
no nosso lugar. Só que diferente daqueles homens, nós temos o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, que não tinha pecado algum, mas que entrega a sua vida por nós. E diante da aliança que nos é proposta, para a nossa libertação, o sangue de Jesus é derramado, para que nós possamos nos voltar para o Senhor, com todo o nosso coração, para que nós pudéssemos ser congregados de volta, chamados pelo nome do Senhor, o Deus que deu tudo para que nós fôssemos salvos. E o que nós temos dado para Ele? O que nós temos oferecido ao nosso Deus? Que possamos reconhecer quem é o Senhor, em face das dificuldades, das angústias, das adversidades, e nos lembrar do que Ele fez por nós, para que nós o glorifiquemos e para nós cantemos mesmo em meio ao sofrimento, e que tudo seja para o louvor da glória dEle. Que Deus nos abençoe, queridos.